Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja entre nós agora e sempre. Aproveitando esses breves instantes aqui, vamos procurar alimentar o nosso espírito, fechando nossos olhos, nos acomodando adequadamente, procurando deixar tudo quanto for preocupação lá fora e vamos nos ligando a nosso anjo de guarda, nosso mentor espiritual, adentrando as esferas superiores, indo de encontro à nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. Rogamos essa doce mãezinha que nos abrace, nos cubra com seu manto azul, nos fortaleça física e espiritualmente, emocionalmente. Vamos deixando todas as nossas preocupações, medos, inseguranças em seus braços. Ela nos cobre, nos aconchega, nos acalma, nos equilibra e nesse instante nos conduz à presença do amigo Rabi, Jesus, que vem em nossa direção de braços abertos e agradecemos a nossa vida, ao nosso Criador, ajoelhados, humildemente, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos conversar só um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, se puderem consultar lá com mais profundeza, mais profundidade, porque lá vem toda uma explicação mais detalhada de quando Jesus esteve aqui entre nós e ele já falou da reencarnação, mas que, na verdade, naquela época, os judeus, eles não entendiam bem reencarnação, pluralidade das vidas, e a diferença de ressuscitação. Eles não entendiam bem, mas já acreditavam. Então, foi Jesus, na época, bem colocado isso em Mateus, vem isso no livro de João, e lá especifica quais os capítulos direitinho. Depois, se quiserem procurar, quando Jesus fala para Nicodemos que seria necessário viver muitas vidas, que se alguém quisesse chegar ao Pai, teria que voltar a nascer de novo. Alguém já ouviu essas explicações? Mas aí Nicodemos fala, mas como? É possível um adulto voltar para dentro do ventre de sua mãe? E ele fala, nossa, um homem tão estudado, mas não foi ainda lhe dado a entender essas coisas do espírito. As pessoas naquele tempo ainda não estavam prontas, ainda não entendia direitinho, mas Jesus já vinha falando. Isso desde também dos filósofos da antiguidade, antes de Jesus estar nos contando isso, já comentavam, já vinha lá do Egito, já trazia da Índia, conhecimentos de que a vida continuaria após a morte do corpo. E outra oportunidade também, falam que Elias vai voltar. Elias, Elias já tinha vivido, depois de Elias veio João Batista, e aí então eles comentam que Elias vai voltar, e Jesus fala assim, mas Elias já voltou, e não o reconheceram, Elias já esteve entre nós, Elias estava no corpo de João Batista, o espírito de Elias. E já existe também essa passagem, também lá, que pode, já daquela época, que já pode ser confrontado que o espírito é imortal, que existe várias reencarnações.
E outras passagens, muitas lá colocadas, que vocês poderão ver direitinho nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar respostas a partir do artigo do 166, do artigo, né, do número 166, da pergunta 166 para frente, até a 222, nós vamos encontrar explicações e provas, porque o Espiritismo não é uma filosofia que você fala, pronto, tem que acreditar. Não é dogmática, é filosofia, é ciência. São coisas que são ouvidas por nós, mas que são comprovadas pela ciência. É provado através da filosofia. E lá vem, então, não mesmo que os Espíritos da Verdade não estivessem compilado todo esse episódio no livro dos Espíritos, nós não teríamos como negar a realidade, a verdade. Mas está lá, compilado e tirado todas as dúvidas que possamos ter. Pergunta-se, mas você acredita mesmo que existe várias vidas, que o espírito possa retornar num outro corpo? Porque existe também a questão de algumas doutrinas que falam da ressurreição, que prega que o espírito retorna no mesmo corpo. Mas a ciência já comprovou que isso é impossível. O corpo já se deteriorou, o vento levou, né? Já pensou assim, por exemplo, é no deserto, derrete, o vento leva, não tem mais como compor para um espírito voltar. Na verdade, cada vez que o espírito retorna à carne, é num novo corpo. Ah, mas então a gente não vai reconhecer, por exemplo, os nossos familiares, os nossos amigos, vai se reunir pela afinidade. Afinidades de gosto, da moral, sabe? Aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, parece que eu já conhecia há tanto tempo. E às vezes na própria família, nossa, essa pessoa nem parece que é da família. É verdade. Porque não há afinidade. E isso é permitido pelo Pai. Deus, nosso Criador, é bom, Ele é justo, Ele é generoso. Ele não iria criar espíritos sofredores, imperfeitos, que ainda não evoluíram para mundos felizes e condená-los ao fogo eterno, ao inferno. Ou então, pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender ainda a praticar a bondade, o perdão, a fraternidade, mesmo nós que estamos na caminhada, então nós teríamos que, cheios de erros e defeitos, ir para o inferno? Seria nenhum pai, por mais ruim que seja, ele deixa de dar a oportunidade do filho de se arrepender e voltar. Ele dá uma chance aí para o filho. Imagina Deus, que é bom, que é justo, que é generoso, que é perfeito. Ele criou todos os espíritos ignorantes, mas lhes deu o livre-arbítrio e a possibilidade de que possamos, através das nossas escolhas, quedas, levantar-se, tudo faz parte do amadurecimento, do crescimento, do aprendizado. Então, nós, espíritos num corpo de carne, estamos encarnados no planeta Terra. E a notícia é que aqui não tem boa gente, não. Olha só, é tudo espírito de terceirinha, viu? Existe na casa de meu pai há muitas moradas e há muitos felizes. Júpiter, por exemplo, eu estava lendo que Júpiter é um mundo mais evoluído. Lá já não existe mais tanto choro, tanto ranger de dentes, tanto sofrimento como há aqui. No Sol, já se reúnem os espíritos superiores, iluminados, para vibrar pelos outros mundos. Então, aqui na Terra, ainda seremos um mundo evoluído, quando todos nós formos fraternos um com o outro e aprendemos a nos conhecer, a nos melhorar e progredirmos igualmente. Porque, por enquanto,
ainda tem várias fases de evolução. Tem pessoas que evoluíram intelectualmente maravilhosamente, falam vários idiomas, mas e moralmente? Tem que evoluir os dois, moralmente e intelectualmente. Por isso foi nos dado o trabalho, porque o trabalho também é uma forma de evolução. E cada um ainda está no patamar que dá conta. Tanto que quando nós desencarnamos, nós somos atraídos para mundos de acordo com o nosso padrão vibracional. Podemos reencarnar várias vezes aqui na Terra? Podemos. Podemos reencarnar em outros mundos? Podemos. Sempre no mesmo patamar, de acordo com a nossa evolução. E quem quer ir para mundos mais felizes? Ninguém aqui, né? Todo mundo quer ficar aqui na Terra mesmo, tá tudo certinho, né? Tá todo mundo vibrando igual. Mas aqui na Terra, quando chegar a ser mundo feliz, aqueles que não deram o passo de progredir, de investir na sua caminhada para se melhorar, não volta mais para cá não, viu? Olha, vai para mundos piores, inferiores, de acordo com o seu padrão vibracional. Então, tem gente que pensa assim, seu espírito é imortal, eu vou viver para sempre, vou reencarnar muitas e muitas vezes, eu vou deixar para depois. Aí é como aquele aluno que vai para a escola, repete, e aí tem que refazer o ano, e não é uma chatice? Tem que refazer o ano, tudo de novo. E se ele repetir, vai refazer novamente. Então, todas as vezes que nós não progredimos, voltamos no mesmo patamar. Com relação à família, normalmente a gente se reúne, escolhe no mundo espiritual e se reúne com aqueles que nós escolhemos. Só que tem só uma pequena diferença. Na família, nos nossos relacionamentos, existem escolhas que são do coração. A gente está junto, a gente escolhe estar junto, casa com a pessoa por amor, por afinidade. Existem aqueles relacionamentos que as pessoas estão juntas por desejo, pode ser paixão, interesse material, pode ser para ostentar, né, um poder. Então, esses relacionamentos acabam aqui na Terra e no mundo espiritual não tem motivo para se encontrar. Agora, aqueles que são afins, que se amam, que se respeitam, que realmente se gostam, que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades, nunca se separam. Então, esses familiares, esses amigos, que têm mesmo uma vivência real, escolhida pelo coração, no mundo espiritual se encontram. Às vezes estão separados, um está reencarnado, o outro está no mundo espiritual, torcendo pela vitória do outro, porque no mundo espiritual a pessoa é mais livre, sem a vestimenta de carne que nos limita. E quando não tem afinidade, tem por que se encontrar de novo. E às vezes, então, o pai manda pessoas diferentes na nossa convivência familiar, porque a pessoa pediu. Fala assim, o espírito difícil, você fala, ele não parece que é da família, mas aí é falado assim, eu quero uma oportunidade, quem sabe se eu tivesse tido pais diferentes, irmãos diferentes, uma educação melhor, eu não teria progredido na minha reencarnação. E muitas vezes Deus permite que reencarne espíritos difíceis em lares harmoniosos e aquela pessoa vem com a missão dos pais de ensinarem aquele espírito a ser uma pessoa mais harmoniosa. É isso que acontece. Então, Deus nos manda como uma missão para que essas pessoas possam melhorar. Outras vezes, é cobrado também dos pais a omissão. Aí, chega lá no final, se arrepende, fala, poxa, se eu tivesse feito diferente, educado diferente, amado mais. Mas era o que eu sabia na época. E aí, então, Deus dá essa oportunidade da reencarnação com as mesmas pessoas. A questão é que a gente não lembra, né? Então, fica, será que é isso? Já está comprovado por várias e várias formas
a pluralidade das existências. Tanto que, se nós temos um Deus e acreditamos na vida após a morte, é muito simples. Olha, se não existisse um Deus, nós teríamos que criar um, né? Porque aí todo mundo estaria sem esperança, viveria sem objetivo. Para que eu vou ser bom? Para que eu vou fazer as coisas corretas? Se não existe regra nenhuma, se nada vai... Nós já sabemos que existe um Deus, e é muito melhor vivendo sabendo que existe um Deus. E que esse Deus, sendo bom, justo e generoso, amoroso, ele nos dá a oportunidade de, em cada existência, nos burilarmos, melhorarmos, progredirmos. Então, não dá para nascer uma vez só e já alcançar os mundos superiores. Não dá. A gente vai aprendendo aos poucos. Quanto de nós aqui, se olhar para trás, vai se lembrar dos defeitos e vícios que tinha, de quanto corrigiu até hoje, e se olhar para frente vai ver que tem mais um tantão para consertar. E será que dá para consertar tudo numa vida só? Não, não dá. Vamos fazendo aos poucos, através das vidas sucessivas. Então, essas vidas sucessivas, ela nos permite progredir para mundos superiores, onde o corpo que nós temos hoje se torna diferente. Em cada mundo, o perispírito se torna diferente. E imediatamente ele já se adequa àquele mundo. Então ele pode ser mais leve, pode ser mais pesado, conforme aquele mundo em que a gente estiver. E quanto mais leve for nosso envoltório para o espírito, o perispírito, menos dor, menos sofrimento nós teremos. Então compensa aprendermos agora nessa caminhada, procurar como aquele aluno na escola que quer passar de ano, que luta, estuda para atingir o ano seguinte. Porque quando nos esforçamos para sermos pessoas melhores, pedimos força para o nosso anjo de guarda, para o nosso mentor espiritual, para nos auxiliar a nos equilibrarmos nos momentos difíceis, a termos a coragem de nunca desistir, e Deus manda seus mensageiros até nós. E eles vão ali nos fortalecer, vão nos amparar, para que possamos levantar a cada queda. Porque também as quedas fazem parte do nosso crescimento. Não é Deus que condena, não é Deus que manda a dor. Somos nós mesmos, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Não é um outro que é o responsável pelos fracassos em nossas vidas. Somos nós os autores, através do livre-arbítrio, através das escolhas, da liberdade de escolher o bom caminho ou o mau caminho, da liberdade de poder guardar rancor ou amor no seu coração e na sua mente. São escolhas nossas e somente nós podemos fazer. O outro jamais terá responsabilidade pelo nosso crescimento, pelas nossas quedas. Então nós temos vidas sucessivas e reencarnaremos quantas vezes for necessário até aprendermos a sermos pessoas que cheguem no mundo superior, ao lado dos espíritos iluminados e nos sintamos bem, porque hoje se fôssemos aparecer lá no mundo superior, ao lado dos espíritos de luz, nós íamos nos sentir bem constrangidos com as nossas sombras. É melhor nos iluminarmos antes. Os espíritos superiores, às vezes, eles pedem como missão ainda virem para o planeta Terra, para impulsioná-lo, para nos dar mais força, coragem e adiantar a nossa evolução, que está bem devagarinha. Porque eu comecei falando que aqui somos todos de terceirinha, mas existem espíritos missionários que vêm com o intuito de nos elevar para mais rapidinho um pouquinho. A gente precisa acelerar na nossa caminhada de luz. E para isso, nós vamos entendendo que a bondade do Pai é tão grande que Ele não faz com que uma pessoa nasça na miséria, nasça com defeitos físicos. O outro
num palácio cheio de poder. Tudo isso é trocado a cada existência. Um hoje que é o rei, amanhã pode ser um escravo. As pessoas mudam para aprenderem nas várias situações como lidar com as coisas. Por exemplo, uma pessoa que nasce homem pode nascer no corpo de mulher e vice-versa, para ter as experiências de como ser uma mulher, para ter a experiência de como ser um homem. Então, através dessas experiências na carne, é que nós vamos aprendendo a evoluir e a aceitar o outro como ele é, sem querermos impor nada, e entendendo que as escolhas do outro são dele. Nem uma mãe, nem um pai vai querer, faça essa faculdade, estude isso, porque tem que ser assim. Não, vamos começar a respeitar a vontade do outro, porque às vezes o outro até faz, porque ainda depende do sustento dos pais, mas vai viver revoltado, chateado, triste consigo próprio, porque não teve força suficiente para dizer, esse não é o meu caminho. Então, tudo deve ser respeitado no outro e observado que cada um de nós está num patamar diferente de evolução. Podemos nascer todos no mesmo lar, temos todos a mesma educação, mas não seremos iguais porque cada espírito no corpo de carne tem a sua evolução de acordo com as suas escolhas. Olha só, nem mesmo os espíritos estão iguais. Os espíritos, eles nascem num corpo de carne, são colocados num corpo de carne, mas eles já existiam antes, com outras experiências, e hoje ele volta para um corpo de carne, mas ele leva o quê? O que ele já tinha aprendido na vida anterior. Ninguém perde nada. Tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, que trocou de informações, em todas as vidas você leva. Olha só que bom. É a única coisa que leva. É o que você aprendeu, o que você cresceu, o que você fez de bem, o que você fez de mal. Isso leva. E acompanha a gente em todas as reencarnações e vai somando. Em cada vida vamos lapidando para que cheguemos a sermos espíritos iluminados. Estamos prontos para irmos para mundos melhores? Estamos preparados para querer aqui crescermos respeitando, que tem pessoas que nasceram lá na África, num lugarzinho que não tem informação nenhuma, outra na Índia com outra cultura, outra na China, outra aqui no Brasil, mesmo no Brasil, em vários lugares, com culturas e aprendizados diferentes. Nós podemos julgar todo mundo? Não. Pelo mesmo patamar? Não. E nem Deus faz isso, ele entende que cada um de nós está vivendo a sua vida, a sua evolução no seu tempo. E que possamos, então, apressar esse nosso tempo como pessoas melhores. Porque se hoje chegar aqui o anjo que nos busca, nós vamos dizer o quê? Não, eu estou pronto, pode me levar? Ou será que vamos dizer, não, espera um pouco, eu ainda tenho que pedir perdão, eu ainda tenho que tirar a raiva do meu coração, eu ainda tenho que aprender a estudar um pouco mais, a ter menos preguiça, a evitar um vício, eu ainda tenho que me corrigir, ainda tenho que aceitar o meu irmão. Será que ainda vamos habitar em mundos inferiores? E aí, então, teremos novamente que repetir a lição. Mas o amor do Pai não nos joga no inferno para sofrermos indefinidamente. Ele nos dá sucessivas vidas para nosso aprendizado. E cabe a cada um de nós aproveitá-lo. Vamos fechando os nossos olhos, unidos à espiritualidade aqui presente. Vamos vibrar por todo o globo terrestre, por toda a humanidade, especialmente pelos países que se encontram em guerras, para que se faça a paz, que o amor cubra os corações. Vamos vibrando especialmente pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, vibrando pelos empresários, por aqueles que se encontram sem emprego, que Jesus possa lhes levar a intuição, o reforço daquilo que é necessário para o bem da nação e de toda a sociedade. Vamos vibrando por aqueles que deixamos em nossos lares,
principalmente aqueles mais difíceis, que o Mestre Jesus amoroso possa visitá-los, tocá-los e abençoá-los. Vamos vibrando pelo Hospital de Socorro que fica sobreposto a essa casinha espírita, também pedindo a permissão do Pai, para que possamos vibrar por nós mesmos, uma vibração de fortalecimento físico, espiritual, mental, deixando aqui, em forma de uma luz rosa brilhante, muito amor, deixando o melhor de nós, para que a espiritualidade possa levar no cantinho que achar mais necessário, vibrando ainda por todos os nomes que estão sob a mesa de preleção, para que a espiritualidade possa levar o alento necessário a cada um, pedindo a fluidificação das águas, para que se torne o remédio para o físico, espiritual, mental. Dessa maneira, vamos encerrando, deixando aqui o melhor de nós, sabendo que durante todo o tempo que permanecemos nesse ambiente, vamos sendo tratados pela espiritualidade e quando chamados para o passe individual, cada um receberá aquilo de acordo com seu merecimento e necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Um bom tratamento espiritual a todos. Uma boa noite.